atendendo a pedidos, ele veio falar sobre o uso do anticoncepcional, o Dr. Abdallah Dib Shakur. Vamos ver? E hoje, tomando suco com a gente, um dos nomes mais tradicionais em respeito de medicina, o Dr. Abdallah Dib Shakur, que irá falar sobre os métodos contraceptivos. Prazer tê-lo aqui conosco. Sei que tem muitas informações importantes para a nossa sociedade. Obrigado pelo convite. Eu espero poder trazer algumas informações relevantes às mulheres que nos assistem. Correto. Eu sei que as mulheres têm muitas dúvidas e, às vezes, chega na hora da consulta e fica com aquele certo receio, né? Então, às vezes, procura uma matéria numa revista, na internet, mas deve ter um cuidado especial, né? Porque cada caso é um caso e com a saúde não se brinca. Então, por isso, eu gostaria de saber um pouquinho da importância da anticoncepção nos dias atuais, doutor. A importância dos métodos contraceptivos, na verdade, contracepção é sinônimo de anticoncepção, então vou usá-los por vezes anticoncepção, outras vezes contracepção, uma vez que são sinônimos. A importância desses métodos reside, na verdade, em dois aspectos. Primeiro, habita o seio da família, porque os métodos contraceptivos permitem que os casais, especialmente as mulheres, possam planejar a sua prole. Então, quantos filhos ter e qual o melhor período de tê-los, de acordo com suas condições sociais, econômicas, afetivas e psicológicas, né? Então, nesse aspecto, visa a plenitude da vida humana, né, no seio da família. O outro aspecto tem a ver com a explosão demográfica mundial. Então, existe um aumento populacional marcadamente naqueles países subdesenvolvidos, justamente nesses países em que não ocorre planejamento familiar a contento, pelos programas governamentais que deveriam existir, e a população cresce numa velocidade sem haver uma correspondência com a geração de riqueza, o que leva aos bolsões de pobreza, enfim, à miséria. Isso não tem nada a ver com a dignidade humana. E agora eu queria saber um pouquinho de quais são, porque são muitos e às vezes a gente fica meio perdido na hora de saber qual o melhor para utilizar. Eu queria saber quais são os métodos mais utilizados. Existem vários métodos contraceptivos que podem ser utilizados, né? Vamos agrupá-los nos métodos ditos comportamentais ou naturais, que são aqueles métodos que objetivam informar as mulheres quais são as alterações fisiológicas que ocorrem no seu corpo, de tal forma que elas podem prever o período da sua ovulação e, dessa forma, evitar ter relações sexuais. Esses são os métodos naturais, que são os métodos muito difundidos, dentre eles o mais conhecido é a tabelinha, né? Existem uns métodos que são os métodos de barreira, né, as camisinhas, que são o condom, a camisinha tanto masculina como a feminina, e ainda o diafragma. Mas a importância da camisinha, tanto feminina quanto masculina, reside no fato de, além do objetivo da contracepção, também prevenir as questões da DST, né, das doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS. E tem aqueles métodos hormonais que podem ser utilizados por via oral, as conhecidas pílulas anticoncepcionais, e também tem outras vias de administração, como a via injetável, podendo ser mensal ou trimestral, de acordo com o objetivo e caso a caso. E também os dispositivos intradérmicos, são dispositivos que são colocados embaixo da pele, geralmente na face interna do braço, e a mulher, no meio de uma cirurgia pequena, uma anestesia local, e aí a mulher passa ali longos anos com aquela contracepção. E ainda há algumas contracepções que por meio de adesivos, né, cutâneos ou anéis vaginais, não é? E o que, na verdade, deve ser considerado na hora de escolher o seu método anticoncepcional? Existem algumas premissas que devem ser consideradas.
né, como método, na escolha de um método. A reversibilidade de um determinado método, a capacidade dele reverter a fertilidade da mulher, né, a aceitabilidade do casal. Não adianta você prescrever um método contraceptivo que não vai ser aceito pelo casal, e aí reside especialmente as questões de cunho religioso, né? O custo, de acordo com suas condições econômicas do casal, que é muito importante, a eficácia do método, no objetivo, visando com o objetivo da contracepção em si, e também os possíveis efeitos colaterais. Além daqueles métodos que eu relatei, existem os dispositivos intrauterinos, né, que são dispositivos que são introduzidos dentro do útero, que pode ter cobre ou outros, que, dependendo do tipo, pode ter a progesterona, que é de longa duração. Correto. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, pelas informações. Eu sei que o nosso público está sempre querendo ter informações mais seguras, cada vez mais precisas. E isso faz parte, né, da nossa intenção, realmente, tirar todas as dúvidas existentes. Muito obrigada pela presença. Volte sempre. Obrigado pela oportunidade. E fica aí o recado para todas as mulheres que desejam se valer da contracepção, utilizar o método de maneira correta e a escolha também. Em Conectar e Deletar, ele veio falar sobre o que pode e não pode para as noivas nos seus casamentos. Dodó Cunha, vamos rever? Ele será a nova atração da Plena TV em nossa grade de programação. Estamos falando do querido Dodó Cunha, com imenso prazer que a gente te recebe e te dá as boas-vindas à Plena TV. Gente, eu só tenho a agradecer essa casa maravilhosa, já conheço todos os amigos da casa, estou me sentindo muito bem, né? E pretendo trabalhar bastante, assim, dentro da área que eu trabalho, que eu domino, que é o casamento, né? Que bom, tem muito a agregar, eu acho muita gente, muita dúvida. A gente vai iniciar aqui hoje já, tirando algumas dúvidas, mas o programa vai muito além de tudo isso e eu acho Perfeito. que todo público vai amar e do jeitinho que é o Dodó, desse carinho, né? Eu acho que as pessoas vão conseguir entender um pouco mais desse universo fascinante. Para quando será? Pois é, tá perto. Tá perto. Bem pertinho. Vou dizer data certinha, precisa não, mas tá muito perto. Então, gente, aguardem que vem muitas novidades por aí, a Plena TV cada vez mais atendendo os pedidos, né, dos nossos telespectadores. Mas agora vamos iniciar falando um pouco de casamento? Perfeito, vamos falar do casamento. Está se usando, que não está usando. Exatamente, vamos falar, exatamente esses conceitos, Porque está sempre mudando, né? A moda sempre muda e os eventos também mudam e tem a tradição, mas tem muita coisa que as pessoas ainda ficam na dúvida, né? Tem sim, tem bastante dúvida sim, com relação, inclusive, assim, muitos pecados também. Exatamente, dentro dessa área, assim, porque tem tendências que são apontadas, mas muitas das vezes, assim, não condizem muito com o bom senso das pessoas aí, que acabam usando e pecando, né, em alguns modelos, mas é um desejo, né, a gente tem que respeitar também, respeita né? Também. É um sonho trabalhado, né? Isso. Então vamos iniciar com o primeiro tema de hoje, a ansiedade das noivas. Você conecta ou deleta? Ansiedade, eu deleto. Por quê? A ansiedade, muitas das vezes, ela transtorna muito a noiva realmente, acabando por envolver assim os terceiros que estão por perto, digo, tanto com o temperamento quanto os conselhos que ela venha buscar de informações, pode buscar com pessoas erradas, né? Então, assim, pode desencadear em muitos problemas a ansiedade de uma noiva, com certeza. Pois é, e eu acho que você conseguindo controlar isso, não vai atingindo aquele efeito dominó, né? Porque se você está ansioso, nervoso, desconta no outro, na mãe, na cerimonialista, e vai atrapalhando tudo. E você sabe que muitas das vezes essa ansiedade, ela parece que ela se fecha no mundo, quer resolver tudo sozinha, né? Às vezes não deixa nem muito, assim, as sogras, as outras pessoas da família se envolverem, que eu acho que é errado. Acho que a pessoa devia participar, sim. Muitas das vezes a noiva também acaba usando o noivo assim como um funcionário desse sonho, desse casamento, né? A gente vê muito disso. Então ela fica realmente muito cega nesse aspecto. Então eu acho que ela deve dar ouvido, entender mais o que acontece com relação ao casamento, não ter grandes pecados, né? Muito, correto. A ansiedade ela tem que ser controlada, então eu deleto a ansiedade.
Próximo tema de hoje, valorizar os pontos fortes. Conecta ou deleta? Conecto. É importante a mulher valorizar os pontos fortes dela. Eu digo assim, com relação a decotes, ombros, muitas das vezes tem um ponto fraco também, né? Uma forma que não está muito legal para determinado vestido. Então a gente tem que trabalhar com muito cuidado em cima disso, não atendendo, como eu disse, assim, os desejos mais profundos dela, porque isso é muito perigoso, né? Assim, é muito perigoso, a pessoa pode ser alvo de brincadeiras, de bochichos, né? Então, assim, tem que ter muita cautela com relação a isso. Eu acredito que valorizar os pontos fortes é o ideal. Até mesmo para as fotografias, as filmagens, depois você não ficar arrependida, né? Porque é uma imagem. Então, se você acaba acentuando uma coisa que não tá legal, né? É perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso mesmo. O terceiro tema de hoje, o buquê artificial. Você conecta ou deleta? Eu conecto, desde que tenha bom senso, né? Porque muito assim da condição do buquê artificial, ele está muito envolvido com a noite. Então, assim, eu acho que ele é muito interessante ser usado à noite, devido às pedrarias, né, a todo acabamento, ao glamour que o buquê tem. Mas também tem que ter esse bom senso também. Tem que compor tudo muito bem, né? Porque ele é um acessório, né? Ele é um acessório muito lindo e ele simboliza uma questão muito importante da fertilidade, né? Do casamento. Então, assim, é muito relativo, mas o buquê artificial muitas vezes eu conecto. Que bom, é sempre o bom senso em tudo para ter um equilíbrio, para poder compor, não só com a roupa, né? Com o clima da festa. Mas continuando a falar disso também, não só a questão do buquê artificial, mas os naturais também. Muitas das vezes, Poliana, a gente vê, assim, um exagero. E, por exemplo, existem os buquês braçadas, né? Buquê mais conhecido como bolinha e tal. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Um buquê de braçada não cai muito bem, por exemplo, para a noite, né? Eles são grandes, são exagerados, parecem um grande arranjo. E pode realmente, assim, influenciar no resultado, né? De tudo. Então, pode ficar, assim, muito ruim na foto. Pesar um pouco, Pesado, né? Próximo tema de hoje, o véu longo para dia. Você conecta ou deleta? Eu conecto, porque o véu, além do simbolismo da pureza, né, que existe nele, ele tem essa questão do romantismo, né? Então, eu conecto sim, porque pode ficar muito bom no modelo. Por exemplo, eu fiz um casamento recentemente de Maíra e ela tinha um desejo de usar esse véu longo. E foi assim, um casamento diurno, foi um casamento intimista lindíssimo durante o dia e caiu muito bem. Lógico que a gente tem que trabalhar isso tudo com muito bom senso, né? Um véu longo, carregado, cheio de pedrarias para o dia, pesado. Então, aí eu deleto o véu pesado para o dia. Como a gente estava falando agora mesmo, casamento intimista. Você conecta ou deleta? Eu conecto. Gente, o casamento, ele é algo de mais lindo. Então, você deve envolver nessa história pessoas realmente que são amigas, familiares presentes, enfim, abre-se também para a sociedade, mas o mais interessante é estar perto quem você ama, quem você gosta, as pessoas que vão estar felizes com a sua felicidade. Então isso para mim é o mais importante. Então eu conecto. Pois é, tem que estar perto de quem ama e quem torce por aquilo, né? Eu acho que o casamento intimista tem um ar especial, né? Eu acho bacana. Todo, de pura felicidade. Próximo tema de hoje, uma dúvida polêmica. As luvas, você conecta ou deleta? As luvas eu conecto, desde que tenha o bom senso. Que seja uma luva fina, não sei se as luvas de lycra que são usadas para figurino, teve um período que era um exagero isso, né? Então agora com as tendências estão voltando capas, luvas, estão entrando e sendo inseridas aos poucos, as mangas também desceram, então também tem que ter cuidado com isso. Comprimento de manga e luva pode ser perigoso na composição de um visual. E eu conecto a luva, que eu acho que é muito lindo, tem um romance, dão fotografias lindas, né? Aquela coisa meio princesa, do sonho. Essa coisa de entregar a mão limpa, pura.
é muito bonito. Eu Bacana. conecto. Próximo tema de hoje, escolher o local da festa pelo preço. Conecta ou deleta? Deleto. Gente, a escolha do local tem que ser feito com muito carinho. Primeiro, tem que rolar uma identificação. Leva o noivo também, deixa ele participar, porque muitas das vezes a noiva vai nesse universo todo, quer fazer tudo sozinha e tal, mas o noivo também tem que entrar dentro dessa inspiração, né? E tem que ser escolhido com muito carinho. Vai a um casamento nos locais, em vários locais, tenta dar uma observada, entendeu? Para poder realmente comportar todo mundo que você pretende convidar, né? Dar o clima legal, para também não ficar aquela festa, você imagina, todo mundo dispersado. Porque tem lugares assim, então os convidados realmente não interagem, né? Não, e o local também tem que ser de acordo com a quantidade de convidados. Porque, como Isso. você falou, às vezes o local cabe 1.000 e você convida 400, fica todo mundo afastado, né? Isso. E um detalhe importante também, Poliana, que a gente deve ressaltar, que é o seguinte, o clima e a escolha também do local é muito importante, porque tem lugares que não tem infraestrutura, não tem ventilação, então a escolha de acordo com a data, é importante você pesquisar isso tudo para não ficar aquela noiva derretida, né? Não ficar os convidados derretidos, aquela coisa toda e dá um desconforto dependendo do clima, então cuidado com isso, né? Se for um ambiente assim realmente quentinho e tal, tudo mais, tenta locar ele com relação à data, uma época mais fria, uma época mais fresca, tenham cuidado com isso, tá, gente? É muito importante essa dica. Que ótimo. Próximo tema de hoje, as mudanças radicais na beleza. Você conecta ou deleta? Deleto. Gente, é muito perigoso isso. Já ouvi casos de noivas que resolveram ser a camaleoa do pedaço. Né? Na hora, assim, prestes ao casamento acontecer, uma semana antes, aí vai lá, faz botox, aí faz preenchimento, aí faz umas coisinhas, aí fica roxa, não tem onde esconder, de repente a tinta não rolou, o corte. Uma história de fazer peeling, rolou. começa a escamar. Exato, peeling, Deus. você já viu? É demais, é perigosíssimo, gente. Então, não só isso, só casamento, nas formaturas, as grandes festas, a mulher tem que ter muito cuidado, tem que se preparar, tem que ver o tempo certo que o corpo e a pele vai reagir para ela estar realmente linda, né, quando isso tudo acontecer. Então, muito cuidado com isso. Tem mesmo a questão da noiva estar sempre em dieta, quer fazer dieta. Aí chega na hora, a roupa tá folgada demais, começa a ficar desengonçada no corpo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aí a gente volta a falar da ansiedade, que a ansiedade é o seguinte, muitas engordam. E muitas secam. E a gente sofre lá na hora de mexer no vestido, viu? Por isso eu falo, eu sempre fecho um vestido na semana do casamento. Não adianta, não pode ficar estressada, desesperada, enlouquecida. A gente vai terminar tudo na semana, porque na semana não vai estar com o corpo legal, né? Então pode rolar um estresse realmente. E o nosso próximo tema, as músicas e atrações exacerbadas, conecta ou deleta? Eu deleto, gente, porque muitas das vezes o evento de um casamento acaba virando um show, fica exagerado, os convidados ficam meio que perdidos, entendeu? E assim, pode acabar esfriando, ficando chato, entendeu? Muito foco, pensa, né? Muito foco, muito foco, muita coisa. Então, muito cuidado com isso. Realmente, tentem fazer uma atração, uma coisa que envolva realmente todo mundo, que fique bem gostoso, entendeu? Bem básico, prático, legal, no seu tempo certo, para que não fique enjoativo. Então, muito cuidado com isso, com a escolha, principalmente de músicas também, com o seu público que vai estar no seu casamento. Até mesmo a quantidade de atrações, né? Porque às fica... vezes você contrata muitos DJs, escola de samba, e vira não sei o que, vira uma loucura, o povo fica perdido. É bom. Organizado, com bom senso, sim. Mas tem que ter muito cuidado. Com a questão do time mesmo. Do time, E o final agora, a gente vai falar da fotografia informal no casamento. Tem gente que ainda tem essa coisa, né? Ah, não vou contratar um fotógrafo. Você conecta ou deleta? Eu deleto, porque, gente, é um documento. As fotografias, elas têm que ter muito respeito, assim, com relação a esse olhar, porque é um documento. Ali vai estar registrado tudo. Então, se a família é feita de pessoal de mídia e fotógrafo, beleza, você está no céu, você está muito bem servida. Mas na maioria dos casos, tem pessoas que vão se aventurar. E aí é que está o perigo. Os momentos não vão voltar, o tempo não vai voltar atrás, tudo vai passar
e você perdeu. Então, eu deleto. A luz não é a mesma, né? A posição, o olhar do fotógrafo é diferente, né? Eu achei bacana também você ver aquelas fotos espontâneas dos noivos Exatamente. curtindo. É tão legal, né? É legal e é importante demais, gente. demais. Agora, se for um somatório para tudo isso, as pessoas participarem também, beleza. Aproveita, deleita, porque a fotografia é um documento, tem que ser tratado com muito respeito, escolham bons profissionais, né? Então, realmente eu deleto essa ideia. Muito bem, a gente amou ter você aqui conosco. Agora, muito bem-vindo à nossa Plena TV. E a gente vai falar muito mais de casamento em breve. A gente vai saber muito mais coisas, muitas dúvidas serão tiradas. Muito prazer tê-lo aqui conosco. A gente tem o maior carinho por você e volte sempre Poliana, que quiser. Você sabe que eu te admiro. Que bom, desde a época obrigada. dos desfiles, eu tô te vendo aí na TV. E agora a gente vai ser colega. Eu estou muito honrado, você é muito linda. Não é rasgação cedo, não. É linda, entrevista bem, é uma mulher linda, fala muito bem. Muito sucesso para você. Para nós. Para todos nós, amém. Em breve a gente volta com mais temas polêmicos em Conectar e Deletar. Aguarde.